Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do primeiro Congresso Internacional Unibras. Saberes, inovação e tecnologia para um mundo em transformação. É uma grande satisfação contar com a presença de cada um de vocês neste evento que celebra o conhecimento, a inovação e o compromisso com a transformação educacional. Meu nome é Carlos Correia, atuo como diretor da Faculdade Unibras Juazeiro, aqui no norte da Bahia, e terei a honra de mediar este painel. Agradecemos em nome da Unibras a participação de todos os inscritos, e em especial do nosso palestrante convidado. Peço por gentileza que informe no chat seu nome, curso e a instituição da qual faz parte. Lembre-se, podem inserir suas dúvidas no chat. Iremos aí levar ela para o palestrante. Também informe que o formulário de presença estará fixado no chat para você realizar o preenchimento. Quero convidar agora a nossa magnífica palestrante, Ismênia Alves Justina. Vou trazer ela aqui à nossa tela. Essa Boa noite, Carlos. Boa noite, minha querida. Vou falar sobre o seu breve currículo, seu mini currículo, tá? Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná, em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual de Goiás. Atualmente atua como professora regente e embaixadora do projeto Go English, da Secretaria da Educação de Goiás. Participou do programa IEL, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Tem experiência consolidada na área de letras, com ênfase em linguagens, lecionando língua inglesa e portuguesa na educação básica desde 2019. E o tema do nosso painel será Conexões Globais, Experiências Internacionais e Caminho para o Protagonismo no Brasil. Professora, seja muito bem-vinda, tá? Dê seu show. Espero que o pessoal goste muito da sua palestra. Pelo que a gente conversou, a senhora é encantadora e vai nos enriquecer nessa noite, tá? Todo o sucesso do mundo, querida. Muito obrigada, Carlos, pela apresentação e muito boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem aqui essa noite, né? Me prestigiando. É um prazer participar desse primeiro Congresso Internacional da Unibras. E, assim, com muito carinho que eu gostaria de fazer um agradecimento também à professora Sâmia, né, pela confiança e muito obrigada. E eu vou começar falando desse tema que, para mim, vai muito além de um tema universitário, né? Conexões globais, experiências internacionais e caminhos para o protagonismo. Hoje, o Conexões Globais envolve, principalmente para vocês universitários, né? É uma vasta e ampla assunto, porque nós temos as experiências internacionais, que tudo que você tem de experiência internacional vai agregar para o seu futuro, para o seu protagonismo, né? Vai te elevar e te ajudar a desbravar hoje esse mundo global que nós temos, né? E a parte do protagonismo também, que você se prepara, né? Que você cresce, né? Culturalmente e em diversas áreas quando você participa, né? Do mundo global que nós vivemos hoje. E essa experiência, eu quero passar ela de uma forma bem tranquila, um bate-papo mesmo, porque para mim, conexões globais e esse assunto, ele é um assunto de superação para mim, é um assunto de, de muita alegria e tristeza misturado, porque
eu aprendi que conexões globais e a importância da língua inglesa é fundamental. E eu vou explicar, né, nos próximos slides o porquê. Pode passar, Thiago. Eu vou começar falando de caminhos, né? Todos nós temos caminhos que você pode fazer escolha. E tem o da oportunidade, que é aquele que você se prepara, né? Você escolhe o que fazer, o que estudar, como vai ser o seu futuro. E assim, eu espero que vocês estejam, né, nesse do privilégio de escolher por oportunidade. É um caminho mais tranquilo quando você consegue se antecipar, né? Você consegue criar pontes antes de ter que usá-la. E tem o caminho da necessidade, que muitas das vezes a vida que te fala, ó, agora não tem jeito não, querendo ou não, você tem que aprender e aprender, você tem que se inserir nesse mundo globalizado, sem nenhuma preparação, e esse caminho, ele é bem mais doloroso, né, mais tenso, e eu vou contar um pouco, vou compartilhar com vocês a minha história pessoal, que é uma história interessante, triste e ao mesmo tempo cheia eu acredito, de inspiração para vocês, principalmente universitários. Eu gostaria que ficasse assim bem gravado a importância, sabe, de fazer parte dessa globalização, de fazer parte dessa fluência da língua inglesa, que é o meu maior foco aqui essa noite, para que vocês entendam a necessidade de fazer parte desse mundo atualizado, desse mundo cheio de tecnologia e cheio de necessidade de aprender e de se antecipar, né? Né? Você dá o passo antes de necessitar dele. Eu vou compartilhar com vocês uma história minha, real, né? Eu vou começar pela experiência internacional e eu espero que eu consiga motivar vocês a sair daqui falando assim, eu quero aprender a falar inglês, eu quero me antecipar, principalmente vocês que estão na universidade e têm aí um leque de oportunidade ainda, né? Vocês precisam se antecipar. Pode passar, Tia. Jornada de superação. Então, essa é a minha história. Em 2000, eu decidi ir para os Estados Unidos, né? E foi, assim, uma partida dolorosa, porque a gente acaba que tem que deixar muita coisa para trás, mas foi uma opção, era um objetivo, né, que eu tinha naquela época. E eu parti com a cara e com a coragem. Eu acho que só tinha isso, porque em inglês eu não falava nada, não sabia dizer um hi e um bye, principalmente porque na minha época não tinha esse leque de oportunidade que vocês têm hoje. Hoje vocês têm condições de aprender inglês no conforto da sua casa, né? É um clique de distância que vocês têm para poder se preparar para o que precisar. E naquela minha época não tinha. Mas eu tinha uma conexão, né, nos Estados Unidos. Uma amiga minha, ela era fluente em inglês, morava com sua mãe e me convidou e eu resolvi e fui. E essa travessia foi bem intensa, porque nós fomos pelo México e era um grupo de 60 pessoas. Aí hoje eu olho para trás e falo, gente, eu acho que eu era bem corajosa ou muito louca, né? Porque um grupo de 60 pessoas fazendo uma travessia no México tinha tudo para dar errado. Mas, assim, a minha vontade de desbravar, né? Eu digo assim, aquele mundo e a minha vontade de ter oportunidades que aqui eu sabia que eu não ia alcançar, né? Deixou eu seguir essa viagem. E foi bem intenso, foi tipo, eu acredito que vocês todos já até assistiu esse filme, né? Um filme de uma travessia. A gente passou por rios, a gente atravessou, andou de gatão por horas e mata, andou no deserto, foi bem intenso.
mas chegamos em solo americano. E chegamos no Texas, mas ainda tinha uma pequena travessia, né, pelo deserto, e nessa travessia, nesse finalzinho, nós fomos detidos. Fiquei presa por 17 dias, e naquela época ainda se pagava uma fiança e você conseguia chegar ao seu destino. E assim eu fiz. Nós pagamos uma fiança e passei para dentro e cheguei ao meu destino final, que era Geórgia, Atlanta. E aí foi tudo de bom. Pode passar, Tiago. Chegando na Geórgia, no meu destino, foi tudo maravilhoso. Foi pouco tempo para me esquecer tudo que eu tinha acabado de viver, né? Porque foi um sucesso, literalmente um sucesso atrás do outro. Fui muito bem recebida pela essa minha amiga e pela mãe dela. Elas simplesmente fizeram tudo o que elas poderiam para me ajudar. Eu tinha, dentro de 3 meses, eu tinha driver's license, eu já tinha um carro, eu já tinha começado a trabalhar para mim mesmo. Foi 3 meses, assim, como um filme acelerado, eu diria, porque eu consegui coisas que, às vezes, até hoje, tem pessoas que demoram anos. E, assim, naquela época, para mim, estava muito bom, né? Porque estava tudo acontecendo muito rápido, estava tudo muito lindo, mas eu não tinha ideia de que faltava alguma coisa. Ali tinha alguma coisa que não estava certo, porque eu não estava sendo protagonista da minha história. Ali a protagonista era ela, né? O sucesso eu entendia que era meu, mas o caminho era todo dela, porque eu não falava um má de inglês. Então, tudo que eu precisava, tudo que necessitava para o trabalho ou para qualquer outra coisa, era através dela. Pode passar, Tiago. E então, né, uma bela noite, bela não, né, uma terrível noite, tenho que mudar. Numa terrível noite. Tinha uma festa em Atlanta, né, uma Miss Atlanta, e ela queria ir nessa festa e nós fomos. Só que nesse dia ela trabalhou até tarde, saímos de casa mais de meia-noite e ela pegou a direção, pôs no GPS e nós não encontramos essa festa de forma alguma. E já era quase 2 horas da manhã. Nós sofremos um acidente e um terrível acidente. E nesse acidente, ela veio a óbito e eu fiquei muito machucada. Eu falo, eu não morri porque a gente tem, eu acho que tem o dia, eu acredito nisso, né? Então, assim, acho que foi uma das piores noites da minha vida, porque eu tinha acabado de perder uma grande amiga, né? Eu tinha acabado de perder a minha única conexão naquele país. E assim, era como se eu tivesse invisível naquele lugar a partir daquele momento. Eu fiquei 19 dias internada entre, né, cirurgia e recuperação. E quando eu voltei para casa, né, eu eu estava simplesmente perdida. Eu não sabia se eu desistia, se eu continuava, mas assim, era tanto sentimento, né? Tanta coisa ao mesmo tempo. E a partir dali, eu entendi que eu acho que não existe sentimento pior do que o da dependência, porque eu era dependente. Eu percebi que eu não tinha voz. A partir dali, eu já não tinha mais, né? Eu era totalmente dependente. Uma simples ligação, a gente necessitava de ajuda. E, e foi uma das piores partes da minha história, essa. Pode passar para a próxima. E nessa parte, né, nessa continuidade de luta, eu comecei a me preparar, né, porque eu tinha que
6 meses eu tinha que me recuperar, tanto saúde, né? Eu estava totalmente comprometida fisicamente, eu digo, mentalmente. Nossos negócios, o meu estava paralisado, o dela estava paralisado porque não tinha ninguém para dar continuidade. Eu tinha a mãe dela, que toda hora que eu olhava para ela, eu entendia que eu tinha que tirar forças de algum lugar para me dar continuidade ao legado dela. Eu não poderia, de forma alguma, desistir a partir de ali. Esse eu acho que eu já não era mais uma opção. Eu precisava dar continuidade à história dela através de mim. E foi assim que eu fiz. Pode passar. Nesses 6 meses, eu comecei a aprender a língua inglesa. Eu coloquei a língua inglesa como objetivo na minha vida. Eu não estava preocupado com gramática, eu não estava preocupado em escrever, eu estava preocupado somente em aprender a falar. Eu precisava de ter voz naquele instante, eu precisava de ter a minha vida de volta, a minha autonomia de volta. E quando eu falo que o inglês, ele é muito mais do que uma língua, é nesse sentido, porque para mim, eu vou dar, né, um exemplo meu. Para mim, ele foi uma minha liberdade. Ele, ele me deu autonomia, ele me fez ser o que eu sou hoje, né? Graças a abaixo de Deus é a língua inglesa. Então, assim, o idioma hoje, ele não é simplesmente uma língua, ele é um diferencial para mim e ele pode ser um diferencial para vocês. E eu acredito que até o final, né, dos meus slides e da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu quero que vocês saiam daqui todo mundo procurando uma forma de aprender inglês, porque ele te dá autonomia, ele te dá asas, principalmente no mundo de hoje, nesse mundo globalizado e internacionalizado. Ele te coloca em lugares que você jamais poderia imaginar. E eu falo isso com muita autonomia, porque eu posso dizer, gente, que a minha vida, ela é totalmente produzida e feita, o meu protagonismo é todo feito em cima da língua inglesa. Pode passar. Primeira conexão. A partir de agora, nós vamos falar um pouco de vocês também. Já escutou muito sobre mim. O poder da primeira conexão. Como eu disse, para mim, minha primeira conexão foi essa amiga minha, né? Ela foi a que me deu voz, ela me deu asas, e, e a partir dela, é lógico que eu criei outras conexões. Conexões essas que me ajudou a terminar o meu caminho. Conexões essas que até hoje, se eu precisar de voltar para lá, eu tenho esse apoio. Então, assim, quando a gente fala de conexão, gente, é uma, é uma parte principalmente vocês que estão na universidade, que não pode ser esquecida. Vocês têm que ter conexões. Conexões que eu falo nessas conexões da internet, essa conexão de Instagram que você tem aí 1.000 seguidores e segue 2.000 e não conhece. Eu estou dizendo de conexões humanas, conexões genuínas, que a hora que você precisar, você tem com quem contar. Que tem que ser recíproco também, né? Você também tem que estar ali, né, para o outro. Então, assim, essa semana passada, eu acho, eu estava em sala de aula e eu fiz a pergunta para a sala, porque eu estava, né, com essa palavra na minha mente, que é o network, que é a famosa conexão. E aí eu perguntei aos meus alunos, né, se eles sabiam o que significa network.
é uma palavra que a gente escuta diariamente, é uma palavra que está no nosso dia a dia e que muita gente não sabe o que significa, né? E eu perguntei para uma sala de quase 40 alunos, ninguém sabia o que é network. Então, assim, essa palavra network, ela não é só bonita, ela é necessária. Conexões. Conexões na vida de vocês, universitários, agora, e é lógico, né, para sempre, ela é necessária. Vocês precisam ter alguém para apoiar, para falar para você, olha, fulano, vamos continuar, não para, não. Sabe essas conexões que a gente faz na faculdade, aquele colega que falou, vamos estudar? Essas conexões podem ser conexões que daqui 5 anos vai lembrar de você e vai abrir uma porta para você lá no futuro. Então, uma das primeiras coisas que eu quero que vocês entendam e guardem para vocês, universitários, conexões. Façam conexões genuínas, façam conexões seguras, porque elas podem fazer sim muita diferença para vocês no futuro e agora. Pode passar, Tiago. Ainda sobre construção de conexão, eu quero falar dela na parte segura, conexões seguras. O que é ter uma conexão segura? Como eu já havia dito, conexões seguras, ela pode vir de qualquer lugar. E uma dessas conexões pode ser família, amigo, mas hoje também, como você está aí, faz parte desse mundo, né, globalizado e internacionalizado, hoje vocês têm outros meios de se conectar e de fazer uma rede segura, uma rede que possa abrir porta para vocês, né, no futuro. Hoje nós temos aí, né, igual vocês que estão na universidade, eventos, congressos, que vocês devem participar ativamente. Não percam a oportunidade de participar de coisas que pode te levar a conhecer pessoas que pode te ajudar no futuro. A pessoas que possa, né, te dar continuidade no seu protagonismo, porque hoje eu, eu tiro por mim, eu acho que a gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Todo mundo pode tem alguém que está do lado, não interessa se é um amigo, se é um parente, mas a gente precisa de conexões, conexões seguras, construir uma rede de segurança que você vai estar ali, vai estar para te apoiar. E como eu disse e repito, tem que ser recíproco, é lógico que você também tem que estar ali para alguém, né? Então, façam parte desses eventos, desses congressos, se comuniquem, troquem ideias, né? Bora fazer essa conexão, porque futuramente é elas que vão te ajudar. E outro tipo de conexão que vocês têm, que é, de novo eu digo, é um clique, são as plataformas digitais. Hoje vocês têm aí N plataformas onde vocês podem participar, né? Vocês podem trocar informações, colocar seu currículo para que isso possa girar o mundo todo. Vou dar um exemplo do LinkedIn, né? Não sei se vocês conhecem essa plataforma, é uma plataforma de uma comunidade do mundo todo, onde você compartilha seu Lattes, o seu currículo, e lá você tem oportunidades gigantescas. Mas para isso, volto lá no inglês, você tem que estar preparado. É lógico que tem vários tipos de trabalho, mas eu vou citar, hoje eu estava escutando uma passagem num podcast de um pessoal falando de língua inglesa e escutei uma coisa que eu acredito que vocês já ouviram e funciona assim, de uma pessoa que tinha simplesmente largado o trabalho, ele ganhava aí seus 25 mil para trabalhar para uma multinacional que ele ia ganhar 25, mas era 25 mil dólares. E hoje vocês têm esse tipo de oportunidade, porque hoje, nessas multinacionais,
vocês têm condições, é lógico, se você estiver preparado, de trabalhar em home office, né, no conforto da sua casa e ganhando em dólar. Então, assim, eu posso dizer isso com toda certeza. Se você não tiver preparado para esse mundo globalizado, você vai ficar de fora. Você que vai perder. Porque as oportunidades, elas vêm de todos os lados. E você tem que estar aberto a essas possibilidades. Não só a possibilidade aqui no Brasil, mas você tem que estar aberto a várias oportunidades. E eu acredito que todos vocês têm esse desejo de crescer, né? De poder sair para fora. E não estou dizendo desvalorizando o nosso Brasil, mas é levar o seu conhecimento para lá, ou trazer de lá para cá, é crescer lá fora, ou crescer aqui dentro também. É esse tipo de conexão, é esse tipo de protagonismo que os jovens de hoje precisam. E, por último, eu gostaria de falar um pouco dessa parte do intercâmbio. Eu acredito que todos, né, ou a maioria, já deve ter até pesquisado sobre intercâmbios, sobre imersões, porque vocês que estão na universidade precisam estar a parte desse tipo de assunto. Intercâmbio hoje, que te dá aí essa experiência internacional, ela faz você mudar de um nível surpreendente, porque você, quando você tem a língua inglesa, quando você é fluente na língua inglesa, você faz parte do mundo todo. Você consegue participar de conversas do mundo inteiro. Eu falo por mim, eu falo assim, que eu não sou fluente em língua inglesa, eu sou uma intermediária. Eu acho que eu tenho que estudar muito ainda para chegar onde eu desejo. Mas, assim, o que eu tenho hoje, se chegar em mim e falar simplesmente, você tem uma oportunidade lá no Japão, eu não tenho medo nenhum de ir, porque eu sei que eu vou chegar lá e eu vou conseguir participar, eu vou me sentir pertencente àquele lugar, porque eu consigo dominar uma língua. E quando eu falo de língua inglesa, é porque ela é uma língua o quê, gente? Universal. É uma língua que em qualquer parte do mundo que você botar os seus pés, vai ter alguém que fala inglês. Então, é por isso que hoje em dia o inglês está tão, como que eu falo, em evidência. Hoje em dia, não é só achar que é necessário. Hoje, se você faz parte dessa internalização, desse mundo global contemporâneo, você precisa ter o inglês, porque você vai ficar de fora. E eu posso, né, citar N exemplos aí de pessoas que perdem oportunidades gigantescas por não ter essa experiência internacional, por não ter esse domínio da língua inglesa. Então, façam parte desse mundo global, pesquise sobre intercâmbio. O intercâmbio ele tem várias formas, né? Se você não se interessa em estudar, mas ele tem um intercâmbio que você só cresce culturalmente, ou você vai lá simplesmente para melhorar sua fluência. Tem N formas de intercâmbios, mas são experiências gigantescas, tá? Então, por favor, façam parte, procurem saber, porque a universidade de vocês com certeza estão Oi? preparadas para dar esse apoio para Sim. vocês sobre intercâmbios e imersões. E eu acho que só tem a agregar vocês participar desse mundo global. Pode passar. Empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, muitas das vezes a gente pensa em abrir uma porta, né? E empreendedorismo hoje não é só isso. O empreendedorismo hoje ele está muito além disso, muito além das fronteiras. É claro que se você quiser empreender aqui, ficar, né, somente aqui, tranquilo. Mas assim, eu acredito que todos vocês querem mais, né? E empreender hoje nesse mundo global que nós temos necessita de pessoas
autônomas, pessoas flexíveis, pessoas que querem crescer, pessoas que gostam de criar, né? Porque tudo que hoje em dia, tudo que você cria aqui, você pode levar para fora. Tudo que você, né, conquista aqui e pode crescer, você pode expandir para o mundo inteiro, né? Você pode globalizar esse empreendedorismo. Então, assim, hoje em dia, empreendedorismo precisa de muito mais de vocês. Ser empreendedor, ser dono da sua história, isso é muito importante. A gente precisa empreender, mas poder tomar conta do que você está fazendo, saber de verdade onde você está pisando e o que você quer fazer. Isso é muito importante. E é lógico que eu volto a falar que o inglês é uma ferramenta que transforma pequenas coisas em grandes coisas, que pode te levar a participar de. Vamos supor, hoje em dia, a globalização, igual pesquisas, tecnologia, tudo passa pelo inglês primeiro. Então, empreender hoje é muito mais que abrir uma porta, ou muito mais que precisa ter mais. O mercado de hoje ele exige muito mais de vocês do que antigamente. Então, assim, vamos sair dessa zona de conforto, né? Crescer, procurar melhorar, procurar a fazer parte desse mundo global, né? Aperfeiçoando e correndo atrás dos objetivos, né? Cada um tem o seu objetivo. E eu acredito aqui que todos vocês têm chances de alcançar e de ser um empreendedor gigantesco, de ter controle da vida de vocês da forma que é necessário. Pode passar. Tiago? É o Tiago. Tava nessa aqui, professora? Volta só um pouquinho uma antes. Falei um pouco dessa, mas volta só um pouquinho. Não, para frente. É para frente, Tiago. Pode ir mais uma. Isso. Voltando ao protagonismo, né? Essa parte do protagonismo de você ser dono da sua história e, novamente, ser dono da sua história exige esforço, né? Existe você fazer parte de um mundo atualizado. E como eu estava dizendo, esse mundo globalizado nosso e internacionalizado, nós temos hoje tudo a um clique e acesso a tudo que você precisa para ser protagonista da sua história. Tecnologia, pesquisa, negócios, economia, e tudo isso faz parte do mundo de vocês atual. Só que para isso, para vocês participarem disso, para vocês terem acesso a isso com mais, eu digo assim, com mais facilidade e se sobressair, o inglês é necessário. Hoje em dia, qualquer pesquisa ela é passada para o inglês, qualquer negócio maior é no inglês, qualquer reunião aí, né, gigantesca entre, vamos supor, a cúpula aí, ela é em língua inglesa. Então, quando você tem o inglês, você consegue ser protagonismo, né, ser protagonista da sua história e no mundo atual. Você consegue fazer parte desse mundo gigantesco que nós temos lá fora. E, assim, o que é mais triste de falar é que eu estava lendo uma pesquisa e é o mínimo, é tipo 10% da população brasileira é fluente em língua inglesa. Então, nós somos carentes de pessoas que têm fluência em língua inglesa. Então, assim, por aí dá para você ver o quanto você tem oportunidades se você tiver uma língua inglesa. O quanto a fluência pode fazer o seu protagonismo, né, ir além das fronteiras. E é isso que eu gostaria que vocês, né, universitários, entendessem que a vida de vocês, para caminhar, só depende de vocês. A gente precisa sair da zona de conforto. Não é fácil aprender inglês, realmente não é fácil, mas não é impossível. Depende somente de vocês.
E como vocês têm aí, né? Eu espero que vocês estejam aí nessa turma, né? Do que tem condições de antecipar, de criar suas pontes, né? Antes de precisar usar, faça isso. Não deixe para chegar a hora da necessidade. Criem conexões, tenham experiências, façam tudo o que vocês puderem fazer antecipado, porque aí o caminho é mais leve, as oportunidades surgem mais rápido. Sejam proativos, sabe? Sejam o suficiente para esse mundo. Pode passar. Esse aí, voltando a mim, porque eu me tornei educadora. Quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha nenhum. Eu estava ensino médio. E como eu tinha a língua inglesa, eu decidi voltar a estudar, porque eu tinha vontade de passar o que eu tinha de conhecimento para frente. Eu queria compartilhar com as pessoas, e poder ajudar da forma que eu fui ajudada. E foi onde eu comecei a estudar novamente. Pode passar para frente? E me capacitei, né, em algumas áreas, e assim, para mim, o título até que não é importante, mas assim, essa capacitação, esse poder de poder ajudar o próximo, porque na verdade a gente ajuda e a gente ensina e a gente aprende também, é uma troca, né? Porque nós somos seres em construção. Eu acredito que a gente aprende, muitas das vezes a gente aprende muito mais quando a gente do que ensina, né? Então, assim, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu comecei a estudar novamente e, e novamente as minhas oportunidades e tudo que eu conquistei em questão acelerada novamente, que dentro de um ano que eu estava na faculdade, eu já comecei a trabalhar para o Estado. Então, assim, eu volto a reforçar a necessidade de se preparar, porque eu me preparei e eu saí de um nível que eu estava para o que eu estou hoje. Eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma, porque, na verdade, a língua inglesa, ela me deu autonomia, ela me deu uma independência que eu jamais poderia imaginar. E, assim, eu espero que vocês consigam entender isso. Pode passar. Essa pergunta vocês vão entender o porquê dela. Como garantir que a oportunidade de aprender chegue a todos em todos os lugares? Hoje em dia, a gente ainda tem um desafio muito grande, né? De, de às vezes, a oportunidade não chegar a todo mundo. A língua inglesa, que eu estou falando especificamente, vamos falar especificamente da língua inglesa, tem muita gente, eu tenho muitos adolescentes que não tem acesso, que às vezes nunca nem pensou em aprender porque acha que isso é impossível, né? Porque não tem, às vezes, uma internet, não tem opções, não tem, né? A desigualdade, querendo ou não, ela ainda prevalece em várias questões, né? Nossa, do Brasil. E, e como que a gente pode garantir que a oportunidade de aprender chegue a todos e em todos os lugares? Pode passar. Tá aí. Eu vou falar do projeto, né? Embaixadora, que eu sou embaixadora do projeto Go English. E esse projeto, ele é um projeto que acaba com essa desigualdade. Vou falar pelo estado de Goiás. Esse projeto do Go English, que é da EF Education First, ele é um projeto que começou esse ano e ele alcança todas as escolas públicas do estado de Goiás, todas. Ele consegue dar a oportunidade para todos os alunos do nono ano e ensino médio para aprender uma segunda língua. Então, assim, eu sou muito orgulhosa de fazer parte desse projeto, né, da educação, estado de Goiás. Esse projeto do Go English, ele só tem, acho que, 4 estados, e o Goiás, nós somos privilegiados. E, assim, eu fico muito feliz porque
eu acredito que a língua inglesa ela pode transformar vidas. E eu creio que com esse projeto, né, do estado de Goiás, a gente vai dar oportunidade para vários adolescentes, várias pessoas que sonham e às vezes nunca tiveram oportunidade. Porque eu sei que brasileiros eles são, como que fala, inteligentes e têm um dom incrível. Às vezes basta simplesmente de oportunidade. Então, assim, eu queria comentar sobre o projeto Go English, né? E eu sei que ele é uma das coisas, né, que vem ajudando a acabar com essa desigualdade, que vem, às vezes pode dar oportunidade para uma pessoa chegar lá na frente, né, fazer parte desse mundo globalizado. Pode passar. E eu gostaria de terminar com essa mensagem para vocês. Sua jornada começa agora. Você tem tudo o que precisa para começar. Acesso à informação, comunidades de apoio e o mais importante, o desejo de crescer. O inglês, ele não é um destino final, ele é uma jornada de descobertas contínuas. Não espere estar pronto para começar. Comece e você tornará pronto no processo. Cada conversa em inglês, cada conexão global, cada oportunidade aproveitada é um passo em direção à versão mais poderosa de vocês mesmos. Então, eu desejo para vocês, universitários, toda a sorte do mundo. E eu espero que eu consiga passar, né, um pouquinho da minha oportunidade e que isso inspire vocês. Eu agradeço de coração pela oportunidade e eu queria deixar essa última palavra para vocês. Seja protagonista, seja global e sejam imparável. Adoro essa palavra, sejam imparável. Sabe? Foquem nos objetivos de vocês. A vida ela passa tão rápido e vocês estão num local muito bom. Vocês estão começando a crescer e ser protagonista da história de vocês. Então, faça isso da forma correta. Se antecipem, se preparem. Preparem a ponte antes de necessitar atravessar ela. Isso é muito importante. E muito obrigado a todos e uma boa noite. E eu vou passar para o Carlos. Estou ouvindo ele? Você está mudo. Tá vendo? Isso acontece, a tecnologia dando uma rasteira na gente. Vamos lá. Que maravilha de palestra. Falei que a senhora ia dar um show e a senhora deu Nossa, um não dei nada. tá? Tá? Obrigada. Aqui a gente tem algumas questões que vamos trazer para a gente debater, para a senhora explanar um pouco mais sobre o assunto, né? Mas primeiro eu quero dizer que admirei muito por conhecer um pouco mais da sua história, né? Uma história que mostra o quanto a senhora foi corajosa, o quanto a senhora teve que ser resiliente, né? Forte e assim encontrou o seu propósito, né? De fazer com que as pessoas aprendam inglês. Então, Pois é. assim, quando a gente encontra, e aí isso, pessoal, é um conselho e uma palavra, né, de pessoas mais experientes para a vida de vocês. Busquem, tá, o seu propósito, porque quando você encontrar ele, tudo vai fazer sentido na sua vida. Tá? A sua dedicação, o tempo que você está alocando para realizar as suas atividades. A excelência ela vai vir porque você está se dedicando, se entregando aqui. Né? E, consequentemente, vai vir um sucesso financeiro. Porque eu sempre digo o seguinte, professor Ismênia, o dinheiro, ele circula por todos os caminhos, tá?
o dinheiro ele precisa ser movimentado. E ele é atraído por onde tem excelência, né? Justamente. Se você propõe um serviço com excelência, com qualidade, as pessoas vão querer contratar, vão querer comprar, e elas compram com o quê? Com dinheiro, e isso vai até você. Então, pessoal, se você escolheu ser dentista, se você escolheu ser agrônomo, se você escolheu ser professor de inglês, se você escolheu ser contador, advogado, né, enfermeiro, médico veterinário, aqui tem uns fisioterapeutas também em Juazeiro, psicólogo, administrador, faça com excelência. E essa excelência, ela não nasce do dia para a noite. Ela é construída com as vivências diárias, como a professora, né, bem falou. Ou seja, os desafios que são ultrapassados, os conflitos que são solucionados. E assim, quero te parabenizar porque sua história é bonita. A gente às vezes olha para a pessoa assim e diz, a gente acha que ela não passou por tudo isso. Né? É aquela máxima do Instagram hoje em dia, né? A gente só Verdade. vê o close, mas o Só vê corre a grama verdinha, né? Não vê os perrengues de ninguém, né? é verdade. Mas aí eu vou trazer agora algumas perguntas, prof, que foi feita pelos alunos, tá? E uma delas é a seguinte: qual é o papel das instituições de ensino na promoção da internacionalização acadêmica? É um papel fundamental, né? Porque eles vão ligar vocês a pesquisas, eles vão fazer conexões com faculdades internacionais, né? Garantido aí essa experiência internacional. Então, a faculdade em si, ela abre um leque de oportunidades para vocês. Aí basta e resta vocês procurarem, né? Procurarem saber e procurarem o que, porque muitas das vezes a pessoa sai da universidade sem saber o que ela oferece, porque não procura, né? E assim, a divulgação eu tenho certeza que tem, mas é fundamental, é muito importante. Perfeito, perfeito. Porque muitas vezes eu me lembro que na minha faculdade, né, eu tenho essa cara de jovem, mas já tem uns 10 anos que eu me formei, ou mais, que a gente para de contar a partir de uma certa idade, né? Né? Deixa isso para lá. Mas assim, tava naquele período, não, na verdade, quando eu estava encerrando a faculdade, estava naquele período daquele programa Sanduíche, de fazer, eu passei pela faculdade pública, de é, fazer com que os alunos viajassem para fora do país, né? Olha aí. Você ia para os Estados Unidos, você ia para a Inglaterra ou para a Europa, mas acabei que eu não fui, foi uma escolha minha. Mas tinha essa possibilidade. E assim, muitos alunos, muitos colegas meus que foram, né, aproveitaram bastante e tiveram um retorno para o Brasil quando aconteceu, né, de entrarem em multinacionais, justamente porque tiveram essa vivência, né, Essa com experiência, isso, com a cultura lá fora, com as pessoas lá fora e também o domínio língua da inglesa. inglês. Porque assim, é diferente, né? Você aprender aqui ou até mesmo exercitar do que você É. tá lá vivendo e tendo que se comunicar com a língua inglesa, Por senão isso, a importância das experiências, né, internacionais. E, assim, hoje tem um leque aí de oportunidades, são várias plataformas, o governo em si, né, tem bolsas, tem tanta coisa que né, os universitários, até os professores, abrange várias, né, alcança várias pessoas, que têm oportunidade para fazer ter essas experiências que te cresce culturalmente, que acho que abre, né, os horizontes, porque a gente vê que o mundo lá fora
Tem um mundo imenso e às vezes a gente fica, né, só naquela bolinha. O mundo é muito grande. Sim, sim. Uma outra pergunta aqui, prof. Quais competências são desenvolvidas por meio de experiências internacionais de aprendizado? É o que a gente estava acabando de falar, você cresce culturalmente. É assim, você consegue ter uma visão ampla quando você sai para fora. Você volta diferente, porque a mudança, a cultura, a forma de ver muda. É visão de mundo mesmo. A gente tem uma experiência que te muda, é só, eu não sei, sabe, quando é só vivenciando, porque ela te muda interiormente. É uma vivência única. Sim, sim. É, e aí, a senhora falou de mudança de país, né? E muitas vezes, somente por você mudar de estado aqui no Brasil, o Brasil ele é Assim, tal, né? Já permite que você viva culturas diferentes, dialetos, muitas vezes tem uma gíria ali que você não conhece, né? justamente. Uma pronúncia, né? Uma forma de conviver. Alguns lugares você vai no Brasil, as pessoas são mais acolhedoras, outras são mais frias, as casas são estruturadas de forma diferente. Então, isso enriquece, né? Enriquece, Sempre digo que o ser humano ele cresce quando ele sai do conforto. Você justamente. precisa do desconforto para crescer, né? Então, isso é E importante. esse sair do conforto é que é a pior parte, né? Muitas das vezes a gente procrastina tanto, né? E o tempo passa, e é onde eu digo, aí vem pela necessidade. Às vezes a gente é, espera chegar à necessidade, e isso é muito ruim, porque quando você se antecipa, tudo acontece de uma melhor forma, né? Sem, né, mais oportunidades. Às vezes a gente perde tanta oportunidade por causa da tal da zona de conforto. Correto, correto. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, prof. Como as tecnologias digitais têm potencializado o aprendizado de idiomas? Repete para mim de novo, por favor, Carlos. Como as tecnologias digitais têm potencializado o aprendizado de idiomas? É bem simples, né? Essa pergunta, porque hoje em dia você tem tantas plataformas que você pode estudar online, gratuita, né? E isso faz um diferencial imenso, porque muitas das vezes, fulano não estudava porque não tinha oportunidade. Hoje você tem oportunidade, você tem várias plataformas gratuitas. Você entra aí no YouTube, você tem aí vários canais que possibilitam esse aprendizado da língua inglesa. Então, a tecnologia hoje, ela vem facilitando a nossa vida de uma tal forma que você pode, pode ser autodidático, na verdade, porque se você quiser estudar em casa, você tem tudo a um clique e de boa qualidade. E o dia inteiro e a noite inteira. Então, assim, tecnologia hoje em dia, por isso que eu digo, quem não fizer parte desse mundo novo, né, desse mundo tecnológico, vai ficar de fora. Infelizmente, vai ficar de fora. Verdade, verdade. E hoje, assim, temos aplicativos e softwares que permitem a nossa conversação com pessoas que estão lá do outro lado do mundo, né? E isso Justamente. nos ajuda bastante. Eu me lembro que quando eu estudava inglês, eu consigo ler inglês, mas eu não consigo conversar em inglês, né? Eu me lembro que era muito difícil a gente fazer conversação, né, com pessoas de fora. Hoje em Sim. dia tem, Tem tem comunidades, né? Tem comunidades que você só fica, né, justamente é uma troca, né, Carlos? Porque essas comunidades, tanto você aprende quanto você passa, porque muitas pessoas que estão lá fora querem aprender sua língua, então é uma troca. E nessa troca, né, a gente sai ganhando também, todos saem ganhando, né? Olha, dentre as perguntas aqui, eu encontrei
tá? Carlene Belo da Silva, não sei dizer de qual unidade da Unibras ela é, né? De qual curso, mas ela fala o seguinte: parabéns pela palestra, tá? Assunto de grande relevância. O inglês é de suma importância na vida do ser humano. Obrigado por esse tema maravilhoso. Então, Eu Carlene, que agradeço, Carlene. prof. Carlene, muito agradecida pela forma leve como a senhora trouxe esse tema e também muito propositiva, né? Eu acho que muitas pessoas Isso. vão sair daqui hoje dizendo, poxa, eu tenho que estudar inglês. Essa é a única coisa que eu espero essa noite, que pelo menos a metade saiam daqui assim, eu vou aprender inglês. E aí eu quero aproveitar, Carlos, e contar uma novidade, porque quando eu fui convidada para fazer essa palestra, eu fiquei muito feliz, né? Muito assustada, né? Mas eu achei interessante porque, para mim, eu acho que desafios fazem a gente crescer, né? Eu acredito que elas engrandecem a gente de alguma forma. E, assim, eu procurei a EF, Education First, né? Conversei com a minha coordenadora, Carla, e pedi para ela licenças da EF para me sortear com os nossos telespectadores. Que maravilha! Isso. E eu consegui 9 licenças, um ano de inglês pela EF, gratuito. Então, assim, eu fiquei muito feliz e a gente vai pegar a lista, né, das pessoas que estão participando aqui hoje e a gente vai fazer, né? A Carlene, por exemplo, acabou de ganhar uma pela pergunta. Muito obrigada, Carlene. Fiquei muito feliz, tá? Maravilha, E Carlene! e aí, não é só para pegar essa plataforma e abrir ela e deixar, não, é para aprender a língua inglesa, viu? Praticar comigo esse inglês. Que maravilha! Olha, ela, além de corajosa e resiliente, ela é uma pessoa que trouxe aqui um brinde para vocês. Sim. Isso não estava no nosso script, não estava no nosso script. Não, não estava, né, Carlos? Uma pessoa também que ela faz assim maravilhas na vida das pessoas, ela chegou nessa sala, eu vou chamar ela aqui. É uma pessoa fantástica, que assim vem trazendo, Ah, né, vem trazendo aí um trabalho incrível pela Unibras, que vem tocando a vida das pessoas e transformando a vida das pessoas através da educação, porque ela acredita muito. É a professora Sâmia. Parabéns, professora, tá? Pela condução. Olá, boa noite, Samia, novamente. boa noite, professor Carlos, professora Ismênia, boa noite a todos os nossos estudantes, todos que estão acompanhando. Estou aqui muito feliz, né, com a palestra tão inspiradora da professora Ismênia, né, que traz aí realmente essa reflexão sobre desafios, sobre resiliência e sobre conquista. Mas agora essa surpresa, né? Aí o sorteio de 10 bolsas para os nossos inscritos no primeiro Congresso Internacional Unibras. Ismênia, muito obrigada, primeiro pelo aceite, né? Por ter recebido esse convite, por ter realmente aí disponibilizado o seu tempo para estar aqui compartilhando a sua experiência com os nossos estudantes e com todos os inscritos, professores, né? Agradeço muito, muito grata pela parceria. Muito obrigada, professor Carlos, e todos os que se inscreveram para saber um pouco mais sobre essas conexões globais, sobre essas experiências e essas oportunidades. Então, estou muito feliz aqui de acompanhar esse painel, né? E muito feliz também que os nossos estudantes terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa língua que é tão importante para uma carreira internacional, para o nosso sucesso como pesquisadores. Gostaria de destacar aqui, em especial, esse sucesso como pesquisador, a importância do inglês. Eu que Verdade. agradeço, Sâmia, pelo convite, pela confiança. Muito obrigada mesmo de coração, viu? Você é só sucesso. Olha, e tem mais aqui, viu? Tem mais mensagem.
Olha uma outra mensagem aqui, ó. Fernanda Xavier Correia dos Santos. Uma excelente palestra. Amei seu testemunho de vida. Que Deus continue te abençoando grandemente. Amém. Obrigada, Fernanda. Amém. E ele tem me abençoado muito, muito. Obrigada mesmo. Érica Helena também falando aqui, prof, o seguinte: que oportunidade mais brilhante. Gratidão por estar presente, tendo a oportunidade de transformar vidas. Obrigada. E assim, transformar vidas depende só da gente. A gente que tem que dar o primeiro passo para a vida da gente seguir o caminho e o rumo que a gente quer, né? Mas assim, eu sei que transformar vidas, Deus vem transformando vidas todos os dias. E assim, eu sou uma transformação viva, presente mesmo. Mas muito obrigada. E a Eu vou última. me despedir aqui, professor Carlos, mas quero aqui registrar, Ismênia, primeiro, né, aí reforçar que é um prazer recebê-la aqui, Ismênia, né, que já superou e tem superado e tem aí uma trajetória brilhante que compartilhou com os nossos inscritos, mas quero aqui, Ismênia, também reforçar que teremos em 2026, a segunda edição do nosso Congresso Internacional, já registrar aqui, ficou o convite para que você possa estar novamente conosco, para que a gente possa aí trocar Será um experiências, para que a prazer. gente possa contribuir com todos esses inscritos e todos que estão nos acompanhando, né? Em breve lançaremos já informações sobre o nosso segundo Congresso Internacional, que só vai acontecer em 2026, mas já estamos aqui programando para esse lançamento. Muito obrigada, professor Carlos. Obrigada a todos que nos acompanham. Parabéns e muito obrigada, Ismênia. Obrigada a você, Sâmia. Boa noite. Boa Obrigado, noite. prof. Boa noite. Antes da gente partir para a próxima pergunta, o Ramon fala o seguinte aqui: Ramon Júnior Santos da Costa. Prof, o inglês está em tudo, dentro das multinacionais, onboard, feedback, network, soft e hard skill, principalmente por serem um, principalmente por serem um objetivo de quem está no ensino superior. Muito pertinente e muito bem conduzido, tá? Obrigada. Vamos aqui para a próxima pergunta. Quais são os principais tipos de intercâmbio disponível atualmente? Então, intercâmbio vai da sua necessidade, né? Porque disponível tem várias plataformas. Aí vai do seu objetivo. Se seu objetivo é cultural, aí você tem, né, a plataforma que você tem que procurar que trabalha com essa parte cultural. Se é para terminar, vamos supor, o estudo, ou fazer uma pós ou um mestrado lá fora. Então, assim, a pesquisa tem que começar do ponto que você deseja fazer. Porque toda plataforma que trabalha com intercâmbio, ela tem todo o processo. Né? Aí você tem que estar preparado, tem os requisitos, aí você tem que se inscrever conforme a sua intenção, se dependendo do que você vai fazer. E assim, indicar plataformas. Tem várias, então tem como indicar uma plataforma. O que eu indico é você pesquisar, ver se são plataformas seguras e se inscrever. Se inscrever, se preparar, porque, querendo ou não, exige, né? E tem todo um requisito atrás disso, né? Você tem que ter uma fluência, se você for para estudar, você tem que estar numa universidade. Então, assim, tem todo um requisito. Então, isso aí chama-se pesquisa. Perfeito, perfeito. Prof, vamos ver se eu encontro mais uma pergunta aqui. Qual é o maior erro que as pessoas cometem
quando estão aprendendo inglês? Desistir. Esse é o maior erro, porque fácil não é. Mas desistir no caminho, esse é o erro pior que você pode cometer. Então, assim, aprender inglês é dia a dia. Hoje você aprende uma palavra e eu falo, né? Porque eu falo muito, né? A minha tecla todos os dias é nesse aprender inglês, aprender inglês. E eu falo para os meus alunos que aprender inglês ou qualquer outra coisa é igual quando você começou a andar, quando você começou a falar. É step by step, é dia após dia. Você aprende uma palavra hoje, amanhã você já está falando uma frase, e quando você vê, você está falando. Funciona assim. Então, assim, o seu maior erro é primeiro de não começar e o segundo de começar e parar. Então, é pegar e aprender e ser resiliente, não é, no seu objetivo. E eu Muito bem. queria comentar, Carlos, também de uma oportunidade, né? E que a EF, essa Education First, né? A filial dela é em Londres. E em novembro agora eu estou indo lá em Londres conhecer a filial e representar o estado de Goiás. Então, assim, isso se chama o quê? Experiências internacionais, abrir portas. E tudo isso está acontecendo por causa do meu pouco inglês. Muito bem. Muito bem, Pro. E o que a senhora acabou de falar, a persistência, né? Na verdade, não desistir, né? Tem a ver com a persistência, com a continuidade. Muitas vezes a gente tem um objetivo e acha que aquele objetivo é distante, mas é distante porque a gente não deu continuidade no Justamente. né? O Muitas trajeto, vezes. o trajeto ele é árduo, ele é difícil. E às vezes quando a gente chega lá, a gente esquece de todo o trajeto que a gente fez. Por isso que se chama um diferencial, porque não é fácil. Então, quando você tem, é um diferencial. Eu falo para os meus alunos, hoje em dia, você ter no seu currículo que você tem, você é intermediário, um avançado em língua inglesa, você vai estar à frente de várias pessoas. Porque isso hoje em dia é um diferencial. Não é somente mais, língua inglesa não é só mais uma matéria, ele é um diferencial. Então, assim, por mais que você, né, canse no meio do caminho, mas descansa, bebe água, mas continue. Sejam persistentes, não parem. Perfeito. Uma outra pergunta aqui que eu encontrei no chat, prof. Essa é da Gleice Souza Guimarães. Ela falou o seguinte: professora, para atuação profissional fora do país, qual o protocolo? A instituição deve ter parceria internacional? Ela é do curso de Medicina Veterinária, oitavo período, lá de Porangatu. Um beijão para a galera de Porangatu, tá? É norte-goiano, não é isso? Ou não? Acho que sim, Sim, né? né? Sim. Então, Gleice, isso depende muito da faculdade, né? Tem faculdade que tem parcerias. Então, assim, quando a faculdade tem parceria, se torna mais fácil, né? Mais fácil o caminho. Mas se a faculdade não tem parceria com outras faculdades internacionais fora, aí é onde você tem que entrar com essas bolsas ou correr atrás, porque não assim, não é porque você está numa faculdade que você não possa se inscrever, né, em outras plataformas que faz intercâmbio. Só que aí muitas das vezes é o custo, né? Porque aí são bolsas às vezes pagas e já tem o custo, mas também tem os intercâmbios que você faz, que você se inscreve, que você trabalha e estuda. Então já facilita porque tem benefício, né? Então você já ameniza um pouco. Mas é isso, tem essas parcerias que facilitam e que pode ajudar nesse processo, né? Para você conseguir esse intercâmbio. Tudo bem. A Gleice confirmou que é no norte goiano. Então, dá um abração aí na professora Xênia, que é a nova diretora da unidade, tá? Diga aqui para o professor Carlos, uma querida.
Cuida bem dela aí, tá? Vamos para a última pergunta, prof. Vamos para a última pergunta. Pronto. Se você pudesse deixar um conselho, essa tem cara de última pergunta mesmo. Né? Se você pudesse deixar um conselho para os universitários, o que diria? Eu diria, sejam imparáveis. Não deixe, não se cansem no meio do caminho, porque assim, a oportunidade de estudar, ela é única, e isso transforma a sua vida, te torna protagonista da sua história, né? Então, assim, eu acho que essa palavra, ela é, assim, tremenda, né? Sejam imparáveis. Tenham foco, sabe? Saiam da zona de conforto, façam valer a pena todos os dias da sua vida. Isso é muito importante. Muito bem. Aqui a gente, no nosso Setembro Amarelo, na unidade de Juazeiro, a gente fez um evento, né, com o pessoal de enfermagem, e aí a gente fez um painel onde tinha uma frase. O que você diria para o seu eu do passado? E aí tinha várias frases, e uma delas era a seguinte: não tenha medo de errar. Porque é nesse momento do erro que Você você cresce. cresce. Você não pode repetir o erro, né? Mas dizer que você não pode errar, aí é uma falácia. Então, assim, erre, reflita sobre aquele erro e cresça, né? Porque é aquele lema, né? Por mais difícil que seja, você tem condição de ultrapassar, tá bom? Sim, com certeza. Professora Ismênia, foi maravilhoso estar com a senhora aqui. Eu nem preciso falar nada, porque os nossos alunos aqui conseguiram resumir em palavras a qualidade do material que a senhora trouxe, né? Eu acho que o propósito dessa palestra foi alcançado, despertar nos alunos o interesse pelo inglês, eles perceberem a importância que isso tem na vida deles, tanto social quanto profissional, né? E, assim, foi encantador, foi uma noite maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. A gente sabe que quando a gente chega em um nível, né, profissional, o nosso tempo ele fica muito escasso e ele fica precioso, e a senhora tem Verdade. disponibilizado ele, né, aqui para gente. Isso é de um valor imensurável, tá? A gente não tem nem como pagar a senhora por isso. Então, muito obrigado, querida. E assim, vamos nos ver em breve em outras palestras. Por aí a gente tem o meu contato, tá? Tá Se salvo o seu. Deus quiser. E E eu que agradeço, foi uma noite encantadora e assim, eu tenho, é como eu disse, a gente mais aprende do que ensina. Foi assim, um aprendizado para mim estar aqui essa noite. E muito obrigada, Carlos, você é uma graça. Me deixou tranquilo o tempo inteiro. Muito obrigada de coração e obrigada a todos novamente por estar aqui, né, nos prestigiando essa noite. E assim, eu espero de coração que vocês consigam entender o meu recado, que é just learn English, just do the difference. This is going to be perfect for you in the future. Thank you so much. Tinha que falar pelo menos uma palavra em inglês, né? Porque como que fala, né? Fala de inglês, não fala uma palavra em inglês. prof, vamos só tirar uma foto. Eu quero trazer também o Tiago, que foi o nosso monitor aqui, né? Nos ajudou nos bastidores aqui, que é sempre uma equipe, tá, pessoal? É sempre uma equipe, nunca é só o palestrante, nunca é só quem estrutura esse evento, mas sim
toda uma equipe envolvida, engajada para trazer melhor conteúdo, para trazer excelência. Então, quero trazer o Tiago aqui para a gente tirar uma foto. Tiago aí. Muito obrigado, viu, Tiago? Sem A vocês. Elaine que quer aparecer nessa foto, porque ela está aqui nos bastidores, minha mediadora. Muito bem. Elaine, ela teve um papel principal aqui, que foi trazer a professora Ismênia, porque a gente não estava conseguindo, né? Muito bem, prof. Vamos lá para essa foto. Deixa eu pegar aqui para a gente tirar. Todo mundo sorrindo. Ah, aqui eu saí errado, peraí. Olhando para a tela. Aê, ficou legal. Depois você ajeita aquela foto do workshop lá, organiza para ficar perfeita, viu, Tiago? Vocês dois organizam essa foto. Obrigada, Tiago. Muito obrigada, viu, gente? Tchauzinho, turma. Então é assim, a gente vai encerrando. A Unibras agradece a participação de cada um de vocês. Espero que tenha sido enriquecedor. Chegar nessas pessoas. E especialmente a palestrante Ismênia, que foi magnífica nessa noite e em toda a sua trajetória. Muito Tchau, obrigada. pessoal. E antes de sair, eu gostaria de dar um recado. A minha mediadora aqui disse que é para mim dar um recado sobre como a gente vai organizar as licenças, tá? Eu precisava de... Nós pegamos os cinco, Se a Fernanda Xavier, Érica Helena, o Ramon Juno, a Gleide e a Carlene, se tivesse como eles deixar o contato deles aí para mim entrar em contato, senão se você puder colocar o meu contato aí no chat, para eles entrar em contato comigo. Eu posso colocar o seu contato aqui, prof? Pode sim. Deixa eu ver. Vamos. Não é melhor. Vamos organizar da Ou seguinte. eles, eu acho que é melhor a gente enviar e-mail, professor Carlos. Por Pronto. e-mail, por e-mail. por Melhor. e-mail. A gente procura o nome deles, né? Provavelmente deve ser participantes e a gente envia por e-mail. Então, Combinado. pessoal, fiquem atentos ao e-mail institucional de vocês, tá? Porque vocês irão receber um e-mail da professora Ismênia falando sobre a bolsa. Isso. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.